eu convido o senhor Humberto Bica Neto, que apresentará as oportunidades do Plano de Ação Estadual ABC mais SC para o setor florestal. O senhor Humberto é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Paraná, funcionário de carreira na EPAGRE de Santa Catarina, assumiu funções de extensionista rural, líder de projetos e gestor de contratos, gerente da Estação Experimental e Regional de Campos Novos, diretor de Extensão Rural e Pesqueira e atualmente é analista de Extensão Rural da EPAGRE. Tem MBA em Pecuária Leiteira e é organizador do Plano Estadual ABC mais SC 2020-2030. Seja bem-vindo. Alô? Obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui com todos vocês. Agradecer o convite da organização do evento, em nome do Ricardo e da Juliane. Agradecer a todos os colegas que se empenharam a realizar esse fabuloso evento. Acredito que é um momento muito propício para discutirmos vários pontos chaves para esse setor tão importante da economia e que venho aqui apresentar para vocês oportunidades. Oportunidades para o setor, oportunidade para toda a agricultura familiar e empresarial de Santa Catarina. Então, na nossa missão como EPAGRE, pertencendo à Secretaria de Estado da Agricultura, a parte do desenvolvimento sustentável em benefício da sociedade envolve diretamente o componente florestal. Sejam florestas nativas, sejam florestas plantadas, isso faz parte do nosso dia a dia e levar esse conhecimento até as famílias que nós atendemos se dá através da extensão rural e da geração de tecnologia através da pesquisa. Então, o Plano ABC mais de Santa Catarina é o plano para a agricultura de baixa emissão de carbono do Estado. O que é isso? São várias ações e atividades que, implementados pelos agricultores e pelos produtores catarinenses, permitem com que nós possamos mitigar os gases de efeito estufa e, com isso, agregar mais valor aos nossos produtos. O que significa isso, em termos financeiros ou rentáveis? Ampliar mercado é chave para qualquer produto agropecuário. Qualquer produto de maneira geral. Como antes foi comentado aqui, se não tiver para quem vender, não tem história do que produzir, certo? E para ampliar mercados, nós temos aí uma questão bastante chave e que está sendo cobrado por diversas empresas, que é a questão de produtos que possam mitigar gases de efeito estufa. Que tipo de produtos podem mitigar, ou que tipos de atividade podem mitigar gases de efeito estufa em Santa Catarina? Plantios florestais são uma das atividades que podem mitigar os gases de efeito estufa. Por quê? Porque a floresta é composta de carbono, e quanto mais ela cresce, mais carbono ela absorve da atmosfera. Então nós estamos gerando uma agregação de valor à floresta que estamos plantando, ao componente florestal que estamos utilizando. Então, o componente florestal é fator-chave na agregação de valor aos produtos madeiráveis em Santa Catarina. E o que isso traz para nós? Em 2016, foi feita a primeira oficina para a construção de algumas ações do Estado, junto com todo o setor produtivo, para mitigar aí os gases de efeito estufa. Daquela oficina foram construídas várias ações e várias atividades, mas nós não tínhamos um plano da agricultura de baixa emissão de carbono para o Estado de Santa Catarina. E, nos últimos 3 anos, mais de 20 instituições do setor privado, inclusive a ACR aqui representando o setor florestal catarinense, junto com a Fiesc, junto com os sindicatos dos produtores, os trabalhadores rurais e diversas instituições que fazem parte desse processo, construíram um plano de ações que permite com que o Estado tenha esse diferencial. Foi o segundo plano nacional a ser lançado para o próximo decênio. E esse plano compreende ações de 2020 até 2030, ou seja, uma década de trabalho para que nós possamos avançar na mitigação dos gases de efeito estufa. Então, a Secretaria da Agricultura, capitaneando essas ações através também da EPAGRE, junto com as diversas instituições,
construiu esse plano estadual para agricultura de baixa emissão de carbono. A EPAGRE, ela está presente em todo o estado de Santa Catarina. É uma das principais portas para que os produtores consigam acessar a informação, tecnologia e políticas públicas em cada um dos 295 municípios catarinenses. Estamos presentes em 292, mas atendemos todos os municípios de Santa Catarina, nas mais diversas regiões, sobre as mais diversas tecnologias produzidas pela pesquisa, para que cheguem até os produtores. E em cada um dos escritórios municipais, os produtores têm acesso a políticas públicas, a tecnologias e a informação, inclusive para a questão da implantação dos plantios florestais. Dentro do estado de Santa Catarina, qual é a realidade das propriedades catarinenses? São pequenas, médias ou grandes propriedades em sua grande maioria? São pequenas a médias propriedades. Das 183 mil estabelecimentos agropecuários catarinenses, com seus 407 mil produtores, 65% tem menos de 20 hectares. 90% tem menos de 50 hectares. São pequenas propriedades. São propriedades diversificadas. A economia catarinense e a sua produção são extremamente diversificadas. Antes foi mostrado aqui um mapa com as áreas produtivas da região do Alto Vale. Isso já mostra para nós a diversidade de culturas. Temos culturas anuais, pecuária, silvicultura e diversos componentes nesse sentido. E para pequenas propriedades, nós temos que ter sistemas de produção que utilizem da melhor forma possível o uso do solo. Sistemas produtivos que permitem, de forma plena, o componente florestal e sistemas de múltiplo uso. Quanta área não poderia ser agregada com o componente florestal dentro das propriedades que trabalham com pecuária, por exemplo? Sistemas silvipastoris. Isso tem sido ampliada a área, e vocês vão ver que é meta do Plano ABC, e cada vez mais esse tipo de tecnologia deve estar presente, porque, além do produto madeirável, gera o conforto para os animais. E sombra e água fresca faz bem a qualquer ser vivo, né? Então, o Plano ABC conclui as metas de diversas instituições. Como eu estava contando antes, o cronograma da elaboração do Plano ABC se estendeu aí por vários anos e foi formalizado aí através de 20 instituições que são representativas do setor, representam todos os produtores, toda a indústria e o setor do agro. Foi o primeiro plano para mitigação dos gases de efeito estufa e o primeiro setor catarinense a desenvolver este plano. O plano está disponível no site da Secretaria da Agricultura. Se apontar para o QR Code aqui, já vai direto para fazer o download. Esse plano, então, foi lançado neste ano, através da portaria da Secretaria da Agricultura, ali onde o secretário Colato assinou no dia 31 de janeiro. Foi o segundo plano lançado no Brasil. E o plano prevê diversas ações que incluem o componente florestal como importante para todo o estado de Santa Catarina. Qual é a oportunidade que nós temos com esse plano? Ele pretende promover a sustentabilidade das atividades do agro catarinense. Através do quê? De linhas de financiamento com juros mais baixos, acesso a tecnologias, capacitação técnica, como o que está acontecendo aqui hoje, e levar essa tecnologia até os produtores. Ali em fevereiro, o governador, juntamente com o secretário da Agricultura, fizeram o lançamento do Plano ABC no show rural da Cooper Campus. E quais são os benefícios para os produtores? O aumento da produtividade, porque todas as tecnologias recomendadas pelo Plano ABC+, de Santa Catarina, permitem aumento da produtividade, a redução dos custos de produção, a melhoria da qualidade dos produtos. Além do benefício de agregar valor e a melhoria do potencial de acesso a mercados, nós temos os benefícios da própria tecnologia que permite aumentar a rentabilidade, ou seja, mais dinheiro no bolso do produtor. Por que eu falo tanto do potencial acesso a mercados?
A própria União Europeia já vai, a partir de 2024, por legislação própria interna, restringir produtos que não tenham certificação de áreas que não seja desmatamento. Eles vão começar a pontuar e penalizar produtos que gerem impacto de geração de emissão de gases de efeito estufa. E nós temos que comprovar que a nossa agropecuária aqui em Santa Catarina, ela mitiga. Ela não gera impacto de emissão de gases de efeito estufa. Pelo contrário, ela tem um impacto positivo e não negativo. E quais são as linhas de ação? Tanto a geração de tecnologia quanto levar essas tecnologias para os produtores. A recuperação de pastagens, ou seja, pastagens anuais substituídas por pastagens perenes, que têm maior produtividade e maior conservação do solo. Terminação intensiva de bovinos a pasto. Integração lavoura-pecuária-floresta, ou seja, o componente florestal dentro da pecuária. Sistemas agroflorestais, sistemas de plantio direto. Uso de bioinsumos, inoculantes, principalmente. Florestas plantadas. Esse ponto-chave, juntamente com a integração lavoura-pecuária-floresta para este evento. Tratamento de dejetos animais e uso de resíduos agroindustriais e sistemas irrigados. Cada um desses sistemas permite mitigar e absorver carbono, fixar carbono e mitigar gases de efeito estufa. As metas para o estado de Santa Catarina estão aqui descritas. São mais de 75 mil hectares de recuperação de pastagens degradadas no estado até 2030, que vão ser implantados com o apoio dessas 20 instituições. Em plantio direto aí são mais de 130 mil hectares. Mais de 6 mil hectares de integração lavoura-pecuária-floresta, sistemas irrigados e florestas plantadas, o compromisso assumido pelas 20 instituições, ampliar em mais de 500 mil hectares de florestas comerciais e quase 4 mil hectares de recuperações de áreas de preservação permanente e reserva legal. Quem vai fazer isso, né? O apoio das instituições junto com os produtores. O potencial de mitigação estimado com essas tecnologias implantadas até 2030 é superior a 86 milhões de toneladas de carbono equivalente mitigadas da atmosfera. Se a gente for converter isso em valores, o Banco Mundial ele tem uma diversidade de contratos lá previstos para crédito de carbono, e em alguns países que têm essa regulamentação, o Brasil deve ter essa regulamentação nos próximos anos, mas para cada tonelada de carbono mitigado, o cálculo de investimento é que se faça em torno de um investimento de $50 por tonelada mitigada de carbono. Ou seja, se 1 hectare de integração lavoura-pecuária-floresta mitiga 4 toneladas de carbono, o investimento necessário para isso é em torno de $200. Isso significa R$1.000 por hectare. Fecha mais ou menos com o que os produtores estão investindo para investir no componente florestal, fazer o manejo das pastagens ou melhorar o manejo delas. Então, o investimento previsto para que isso aconteça até 2030 vai gerar aí os 23 bilhões de reais em Santa Catarina. E o que já foi feito? Obrigado. Somente em 2023 já são quase 14 mil hectares trabalhados, implantados, junto aos produtores catarinenses, com as tecnologias previstas que já foram comentadas anteriormente. Foram mais de 2.400 pessoas capacitadas nesses sistemas de produção em Santa Catarina, com o trabalho dessas instituições. Ao todo, isso são dados aí até agosto, foi mais de 1.600.000 toneladas de carbono absorvidas da atmosfera e carbono equivalente no estado de Santa Catarina até agosto desse ano. Ano passado, isso girou em torno de 2.200.000 toneladas. Estamos alcançando as nossas metas. E gerando tecnologia. Nós temos 28 projetos de pesquisa em andamento para gerar tecnologias para os produtores poderem aprimorar seus sistemas de produção, como é o caso da pecuária e como é o caso do sistema de plantio direto de hortaliças. E esses eventos são diversos, como aqui no setor florestal, como na produção de grãos, como na produção pecuária e assim por diante. E estão acontecendo a todo momento. E tem mais eventos para acontecer como esse, né?
Então, tem o primeiro simpósio catarinense de pecuária de leite à base de pastagens perenes. Isso vai acontecer em Chapecó. Então, lá vai ser colocado a questão dos sistemas de múltiplo uso, com o componente florestal fazendo parte disso, com visita técnica, para ver na prática como isso está acontecendo. E o que ainda já foi feito esse ano, né? No crédito rural foram mais de 291 projetos elaborados para recuperação de pastagens, irrigação, plantio florestal, energia fotovoltaica. E na parte de pecuária é o principal carro-chefe. Nós temos uma grande base social que trabalha com pecuária. São mais de 70 mil produtores no estado. E aí tem um potencial enorme para o componente florestal entrar nesses sistemas de produção. E está acontecendo. Com cada vez mais pessoas sabendo dessas tecnologias, mais isso vai ser implantado e isso já está acontecendo. No bioeconomia foram mais de 14 milhões de reais viabilizados, com subsídio de juros aí investidos pelo Fundo de Desenvolvimento Rural e pelo FDR, depois eu vou explicar como isso está acontecendo, e também pelo Terra Boa, aí, com o kit forrageiras, que permite aí o produtor fazer também a implantação dos sistemas, né? Mais de 1.300 produtores, e também o kit solo saudável para o plantio direto. E qual é a oportunidade para o setor florestal em Santa Catarina que a gente vê maior expansão e maior possibilidade nesse sentido? Sistemas de múltiplo uso. Aqui são todas as propriedades, aqui as fotos estou mostrando propriedades de Santa Catarina que já estão implantadas, né? Essa daqui é lá no oeste. Propriedades com componente florestal presente junto com a pecuária. Alguns maciços florestais presentes também. Diversidade. Melhor renda para o produtor. E o resultado esperado até 2030, que a gente possa ampliar essa área de plantio florestal em 500 mil hectares, né? Novos plantios, na verdade. Matas ciliares implantadas. Integração lavoura-pecuária-floresta, mais de 6 mil hectares. E como a gente pretende fazer para que isso aconteça? A capacitação de famílias é o nosso principal foco, porque é com conhecimento e orientação a campo que as pessoas conseguem implantar as tecnologias. Então, são mais de 73 mil famílias capacitadas nessas tecnologias até 2030 e mais de 1.000 técnicos multiplicadores das instituições que estão aí, que pertencem ao Plano ABC+, Santa Catarina. E com recursos financeiros para alavancagem dos sistemas de produção. Que recursos? O novo Plano Safra e o Plano Safra anterior já previa recursos para as linhas da agricultura de baixa emissão de carbono. Agora, os juros reduziram, né, nas linhas aí do Pronaf, de 4% a 6% de juros ao ano. Isso é um juro alto ou um juro baixo, na opinião de vocês? Na média de mercado, é um juro extremamente subsidiado, tanto pelo governo federal quanto pelo governo do estado. Essa taxa de juros para esses tipos de projetos que estão vinculados ao Plano ABC+, de Santa Catarina. O Pronaf Agroecologia, Pronaf Floresta e o Pronaf Bioeconomia. Os valores dos recursos variam de acordo com a linha de financiamento. No Pronaf Floresta até 80 mil reais, o Bioeconomia até 210 mil, o Agroecologia também. E com prazos de pagamento diversos. Para a implantação desse tipo de sistema produtivo, o Pronaf Floresta cabe tranquilamente, bem como a agroecologia, mas aqui requer certificação, e a bioeconomia também pretende atender esse tipo de sistema produtivo. Como é que funciona? Né? Para o produtor conseguir estar sendo beneficiado com essa linha de financiamento de juros muito mais competitivos a nível de mercado. Requisitos: ter o cadastro do agricultor familiar, né? Ou a declaração de aptidão ao Pronaf, ter relacionamento bancário. Todos os bancos que trabalham com crédito rural, ou seja, todas as cooperativas de crédito, Banco do Brasil, Caixa Econômica, todos os bancos que trabalham com crédito rural, desde que o produtor tenha relacionamento bancário, né? E o projeto técnico. O financiamento nas linhas, né? O Pronaf Floresta, o limite varia de 40 a 80 mil, dependendo da modalidade. De 12 a 20 anos para pagamento, carência de 8 a 12 anos, caso seja comprovada a necessidade dentro do projeto técnico. Para o setor florestal, é possível fazer implantação de florestas com isso? Quais as finalidades, né? Sistemas agroflorestais, ou seja, integração lavoura-pecuária-floresta,
demais sistemas agroflorestais, plantios de lavouras junto com componente florestal. O plano de manejo e manejo florestal de florestas existentes, incluindo-se os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento. Pode ser incluído dentro do mesmo projeto manutenção e recomposição de áreas de preservação permanente e reserva legal, a recuperação de áreas degradadas, inclusive para o cumprimento da legislação ambiental. Só que tem um detalhe agora nesse novo plano SAFRE. A questão é que o projeto para plantio de maciços florestais deve prever, no mínimo, a implantação de 3 espécies, caso o destino seja industrial, né? Ou seja, se eu vou produzir tora, se eu vou produzir madeira de diversos produtos para a indústria, eu tenho que prever a implantação de 3 espécies. Pinos e eucalipto, ok. O outro é que é o mais difícil da gente encontrar mercado, né? Mas existem algumas potenciais espécies aqui no estado de Santa Catarina. E existe ainda, fora da agricultura familiar, que nem todos os produtores são agricultores familiares, né? Apesar de uma grande parte ser, mas existe o programa, o Renovagro, que é a linha do plano ABC+, que é o programa de financiamento a sistemas de produção agropecuária sustentáveis, onde tanto a agricultura empresarial quanto a agricultura familiar, ou eu sou um produtor que eu tenho uma propriedade e quero um financiamento com juros atrativos para investimento, é possível através do Renovagro. São recursos do BNDES, através de todas as instituições financeiras que trabalham com o Pronamp, BNDES, que tem recursos para o crédito rural, a linha do Renovagro está disponível também. E as taxas de juros são diferenciadas, 7% para recuperação e conversão, a parte de recuperação ambiental, e 8,5% para as demais. Vou detalhar um pouco mais, né? Mas o Renovagro Floresta, que é específico para o componente florestal, o financiamento muda um pouco o prazo, né? De 5 a 12 anos para pagamento, carência de 5 a 8 anos, dependendo do projeto técnico, e os juros de 7 a 8,5%. A capacidade de financiamento aí dentro dessa linha vai até 5 milhões de reais por projeto. Quais são os requisitos? Relacionamento bancário e projeto técnico. Quais as finalidades desse financiamento? Para implantação, manutenção, melhoramento e manejo das florestas comerciais, inclusive aquelas destinadas ao uso industrial ou à produção de carvão vegetal, recomposição e manutenção de APPs e reservas legais, e recuperação de áreas degradadas para o cumprimento da legislação ambiental. Também para a adoção de práticas conservacionistas do solo, ou seja, o uso de terraceamento para conservação do solo, manejo e proteção dos recursos naturais, incluindo a correção da acidez e fertilidade do solo. Ou seja, todos os recursos necessários para a implantação do componente florestal. Quanto que isso já aconteceu em Santa Catarina, né? Vamos pegar os dados do Sicor, disponibilizados aí pelo Banco Central. 96% dos contratos se referem à linha do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para os agricultores familiares. Mas os outros 4% são da agricultura empresarial, né, que envolve a maior quantidade de recursos. Então, vocês observem que, a partir da construção do Plano ABC de Santa Catarina, houve um aumento no número de contratos pela divulgação das linhas de financiamento disponíveis. E o valor dos contratos tem sido menores, mas o volume de contratos foi maior, ou seja, o número de produtores beneficiados foi maior e o valor de recursos por contrato menor. Ou seja, antigamente, a gente tinha poucos contratos com quase um volume enorme de recursos, né? Agora nós temos mais contratos com valor um pouco menor, ou seja, tem mais produtores acessando com valores de contrato um pouco menor, né? E quem que financia? Todos os agentes financeiros que operacionalizam o crédito rural. Todos. A questão é, algumas agências de relacionamento bancário não têm pessoas capacitadas para entender esse tipo de projeto. E aí vai da demanda dos clientes, a agência tenta buscar a especialização dos profissionais para operacionar essas linhas. Ela é uma linha um pouco diferente do normal. Então não cai no, digamos assim, no chão de fábrica que está todo mundo acostumado, né? Porque precisa de uma análise técnica do projeto para que se avalie a viabilidade da mitigação dos gases de efeito estufa.
Mas todos os agentes financeiros que operacionalizam crédito rural têm a capacidade desse tipo de financiamento. Tanto os bancos públicos quanto privados e cooperativas de crédito rural. Qual que é o passo a passo? Né? De maneira bem prática disso. Consultar a agência de relacionamento bancário, sabendo dessas linhas. Né? Avaliar as linhas de financiamento e os limites de crédito que cada produtor tem com o relacionamento bancário. Com base nisso, não, é possível. Tem recursos, porque às vezes durante o Plano Safra os recursos da agência minguam e depois retornam depois de alguns meses, então tem que ter essa ciência também. Tem recurso, está disponível, para ti é possível. Ok. Então eu vou procurar um profissional legalmente habilitado e que seja responsável para a elaboração do projeto, né, conforme as diretrizes da agricultura de baixa emissão de carbono exigem. E apresentar esse projeto para o agente financeiro. A liberação ela é relativamente rápida, né, se eu tenho a documentação da minha propriedade em dia e tudo mais. Quais são os profissionais que estão disponíveis para a orientação desse tipo de projeto? Né? Se o meu relacionamento bancário lá disse, não, beleza, você tem capacidade de financiamento, para ti essa linha de crédito é possível. Tanto profissionais da EPAGRE quanto a iniciativa privada, no Pronaf ABC+, e no Renovagro, a EPAGRE e a iniciativa privada também está disponível para orientar. E nós temos aí as outras políticas públicas do Estado, né, como o Investe Agro, que subsidia parte dos juros desse tipo de projeto. Se for projetos de integração lavoura, pecuária, floresta, o Investe Agro é parceiro através do Fundo de Desenvolvimento Rural para subsidiar esse tipo de projeto. E quais são os pontos-chave para avançar? Nós, através do Grupo Gestor Estadual, que construiu o plano da agricultura de baixa emissão de carbono, nós estamos à disposição para capacitar agentes financeiros, temos feito isso. Capacitar principalmente os técnicos para a elaboração de propostas e projetos, isso acontece de maneira bastante interessante. E divulgar as linhas de crédito junto com os agentes financeiros aos produtores rurais, como a gente está fazendo nesse evento. Né? Quanto mais produtores tiverem conhecimento, maior a demanda chega nas agências e mais isso vem acontecendo na prática. Basicamente é isso. Se precisarem do meu contato, está ali no QR Code. A EPAGRE agradece a oportunidade, através da Secretaria da Agricultura do Estado, em nome de toda a equipe do Grupo Gestor Estadual. O Mauro tem acompanhado as reuniões bastante com a gente. Então, a gente tem construído aí uma linha de ação bastante clara, obtendo resultados e conciliando todo o trabalho de cada um de vocês que está aqui, junto com o que é possível fazer com sistemas de produção sustentáveis, para dar mais um diferencial para os produtos catarinenses e alcançar cada vez mais mercado, comprovando que Santa Catarina tem um potencial incrível para uma agricultura consciente e resiliente, que é o que a gente está fazendo junto com os produtores. Obrigado.